Bom dia a todos, né, os nossos convidados aqui, os técnicos da Fazenda, já chegaram. Vamos dar início aqui à nossa audiência pública. Bom dia a todos. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública em ambiente híbrido da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para a discussão do projeto de lei número 62 de 2021, que altera as leis 691 de 1984, 1364 de 1988, a lei 5.098 de 2009 e 5.966 de 2015. Institui remissões de créditos tributários nas hipóteses que menciona, estabelece nova disciplina para transações tributárias e dá outras providências com a presença da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e do Conselho Regional de Contabilidade. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização está assim constituída. Vereadora Rosa Fernandes, presidente, vereador professor Célio Luparelli, vice-presidente, e vereador Márcio Ribeiro, vogal. A audiência conta com as seguintes presenças. Pedir para o vereador Célio Luparelli, dar presença aqui para a gente poder confirmar o quórum, professor. Presente, senhor presidente. Presente, Célio Luparelli. Me ouviu? Ouvi, vereador. Convidados que irão participar da audiência de hoje: o senhor Ricardo de Azevedo Martins, auditor-chefe da Receita Rio, Secretaria Municipal de Fazenda; senhor Alexandre Calvé, assessor-chefe técnico da Receita Rio, da Secretaria Municipal de Fazenda. Pelo Conselho Regional de Contabilidade, a senhora Cândida Machado, Aline da Costa e Gilberto Alvarenga. Tenho a honra de registrar a presença também do senhor Rafael Campanema, da OAB do Rio de Janeiro, senhor Renato Mansur, Sescom, Rio de Janeiro, e os restantes são os membros do Conselho de Contabilidade. Quero aqui, antes da gente iniciar as nossas inscrições para falar, passar a palavra para os nossos convidados, ver se eles querem fazer uma breve saudação e, por enquanto que eles falam, deixar aberto aqui a todos os participantes que queiram fazer alguma pergunta, que queiram falar, para poder se inscrever aqui pelo chat, dizendo da sua vontade, por favor. Bom dia a todos. Estamos aqui, mais uma vez, no intuito de debater as questões da reforma tributária do município do Rio. Agradeço a presença dos ilustres vereadores e dos conselhos aqui presentes e da Ordem dos Advogados. E esperamos que com esse debate todas as dúvidas sejam esclarecidas, a fim de que essa reforma tributária seja da melhor maneira aprovada e ajude o município nas suas finanças municipais. Bom dia a todos. Agradecer ao convite, a oportunidade de debater esse projeto de lei. Antes mesmo de iniciar, eu gostaria de fornecer uma informação que me foi cobrada pelo vereador Paulo Pinheiro na última reunião, que eu não tinha aqui em mãos, quanto àquela questão dos alunos beneficiados hoje pelo benefício fiscal dado às escolas de ensino médio, no total de 1.077 alunos. Tá? Então, a informação que eu fiquei devendo na reunião passada, não tinha ela em mãos, trago aqui para os senhores. Queria registrar aqui a presença do secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, que se encontra aqui presente aqui na reunião, também aqui pelo Zoom. Secretário, se o senhor quiser fazer alguma observação, fique à vontade. Registrar a presença do vereador Bispinaldo e do vereador William Siri. Boa.
Márcio, está me ouvindo? Tô sim, secretário. Ô, presidente, tudo bem? Desculpa, vereador Márcio Ribeiro, né? Não queria interromper a reunião de forma alguma. Presidente, a gente está disponibilizando aí todos os técnicos responsáveis pela confecção da proposta de reforma tributária. Eu vou estar aqui acompanhando também remotamente e, mais uma vez, agradecer a essa casa por disponibilizar esse espaço de debate, de escuta, para que nós possamos aí dirimir dúvidas e enriquecer esse projeto. Esse projeto, nem de longe, quando sai do Executivo, ele é perfeito. E eu não tenho nenhuma dúvida que a Câmara é o locus perfeito, adequado para essa discussão, para que a gente possa aprimorar o projeto, melhorar. E, enfim, me coloco também à disposição e, mais uma vez, agradecendo aí aos participantes, em especial o vereador William Siri, que eu vejo presente aqui, o vereador professor Célio Luparelli, e a todos os membros da sociedade civil que participam dessa audiência e fazendo o apelo para que esses debates ocorram o mais célere possível, porque esse projeto também é decisivo para a cidade nesse ano, que é um ano de recuperação das finanças, há todo um trabalho sendo feito do ponto de vista da contenção e do controle da despesa, mas também essa vertente da receita ela é fundamental. Então, a reforma não é só isso, ela não olha só para a arrecadação, mas ela melhora a arrecadação, ela reduz, dá a possibilidade de redução de contenciosos entre a municipalidade e as empresas, ela melhora o ambiente de cobrança de impostos e taxas, enfim, ela traz muitos pontos positivos que eu acredito que são importantes para a cidade, principalmente nesse momento. Então, mais uma vez, agradecer a paciência de todos. Estamos à disposição. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. A gente abriu aqui as inscrições para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Até agora, aqui pelo chat, a gente não teve inscrição. Então, eu vou começar aqui por 3 dúvidas que a comissão de orçamento ficou. A primeira é a determinação imposta pelo artigo 9 do projeto de lei número 62 de 2021, de que as alíquotas do ISS inferiores a 5% irão perder a validade a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Havendo a possibilidade de serem majoradas ou revogadas por lei antes dessa data, não representa um desincentivo para que as novas empresas prestadoras de serviços se instalem no município? Não representa também um incentivo que as empresas já instaladas no município, de repente, possam ter que procurar outro domicílio tributário? Bom dia. A gente, na verdade, tem um compromisso com a Secretaria de Fazenda, tem um compromisso de fazer um estudo aprofundado de todas as alíquotas e enviar para a Câmara até o final desse ano. Além disso, existe uma obrigatoriedade também que de 2 em 2 anos a gente vai fazer a revisão de todas as alíquotas. Então, uma vez que a gente vai propor a revisão das alíquotas nesse tempo, acreditamos nós que a gente não vai chegar a essa data sem ter já feito os ajustes necessários com as alíquotas adequadas para cada setor. Márcio, permite complementar a resposta assim. O que está por trás dessa proposta é o seguinte: a gente precisa mudar o conceito de incentivo ou benefício tributário. O que é mudar o conceito? O que é a lógica que acontece no Rio, que não é diferente do que acontece no Estado, que não é diferente do que acontece no Brasil? A gente tem um conjunto enorme de gasto tributário, e o gasto tributário é bom ou ruim? Depende desse gasto tributário. Gasto tributário precisa ter algumas premissas, né? Uma delas é ser absolutamente transparente, né? Segundo, ele tem que atingir os efeitos, os objetivos da qual ele nasceu, por qual ele nasceu, a motivação dele ter acontecido. Por exemplo, se você pede um incentivo tributário para uma empresa de exploração de petróleo, né? Há um conjunto de pactos que são feitos com a sociedade para que aquele investimento possa acontecer, para que uma cidade, um estado, o país possa ser
estimular o desenvolvimento daquela atividade econômica, daquela indústria, né, daquele serviço em determinado território. Esse pacto significa que a sociedade está pagando, ela está incentivando a instalação daquela empresa, por diversos motivos, para geração de empregos, ou porque o desenvolvimento daquela empresa vai gerar efeitos de encadeamento, é uma atividade econômica que ela vai gerar empregos diretos e indiretos, ou aquela determinada indústria, ela precisa que o Estado dê um incentivo num período de maturação de início daquele investimento para retornar mais à frente, mas que a sociedade, né, representada pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pela sociedade civil organizada, entendem que a sociedade deve pagar ou deve incentivar em detrimento de demais atividades para que aquela atividade ocorra, pague menos imposto. Sempre quando alguém não paga um imposto, o outro está pagando por aquele que não paga. Então, eu acredito que essas são premissas: transparência, atingir os objetivos predeterminados, está de acordo, por exemplo, com o caminho que se queira dar de desenvolver determinada vocação econômica na cidade. Então, o que está previsto nesse projeto é a gente mudar um pouco esse conceito. A gente tem 25 setores, digo na área de serviços, 25 setores econômicos que têm algum tipo de alíquota diferenciada, diferente de 5%. Né? Então, o que significa dizer? Que o carioca está pagando para que esses 25 setores tenham algum benefício. Né? O que a gente precisa, primeiro, deixar claro? Quais são esses 25 setores? No projeto nós estamos mandando quais são os 25 setores, o que a gente paga anualmente de incentivo fiscal. Vamos discutir esses incentivos, por exemplo, em relação a geraram empregos, geraram os investimentos necessários. Esses incentivos estão sendo dados para a sobrevivência da atividade, que pode ser também um outro motivo, mas esses incentivos têm que ter prazo determinado. Incentivo tributário, benefício tributário, tem que ter prazo determinado. Não pode ser incentivo para o resto da vida. Né? A gente precisa frequentemente rever essa política de incentivos. Daí, o que o Ricardo, temos subsecretário de Receita, colocou, nós estamos prevendo no projeto de lei também um envio frequente, né, ano a ano, desse plano de revisão tributária, para dizer, esse setor aqui está crescendo economicamente ou não, gerou tantos empregos, qual foi o balanço, o saldo de empregos de um ano para outro, é preciso continuar, para que a gente possa discutir o executivo com o parlamento, a função econômica, se está atingindo ou não a função econômica desse incentivo fiscal. Então, nós vamos enviar no final desse ano e vamos adotar isso como prática, o envio do balanço desses incentivos fiscais. Nós estamos dizendo que em 2027, assim, nós vamos, a partir de 2027, o que a gente deseja é que Executivo e Legislativo discutam esses incentivos, que pode ser 25, pode ser nenhum, pode ser 10, pode ser 30, pode ser 40 setores incentivados. Isso vai ser uma discussão, e a partir daí, cada incentivo tem um prazo determinado. Por exemplo, projeto do Reviver Centro. Nós estamos discutindo um incentivo específico de ISS, PTU, para o projeto Reviver Centro, que pode ter um prazo de 20 anos. Mas foi um prazo aprovado em lei complementar, entendendo que aquele é o tempo adequado para um incentivo fiscal. Vamos discutir, por exemplo, incentivos de hospitais. Né? A gente tem sempre um debate entre incentivo fiscal que é dado para um hospital, 3%, a alíquota do ISS, e as clínicas têm 5%. Nós vamos discutir o quê? Os hospitais vão voltar para uma alíquota de 5% ou vamos dar uma alíquota de 3% para as clínicas, mas vamos estabelecer com cada um desses setores um pacto para que investimentos ocorram, empregos, no mínimo, sejam preservados, então, para que a sociedade saiba exatamente aonde está indo esse imposto que não está sendo pago
para recolhido dessas empresas. Então, ter esse exercício de permanentemente rediscutir os incentivos, eu não acredito, presidente Márcio, que isso desestimulará investimento. Não. O que o empresário precisa, os negócios precisam de previsibilidade, transparência. Quanto mais previsível, transparente for a regra do jogo e o respeito a contratos por parte do poder público, mais seguro, mais o capital tem de trazer investimentos aqui para a cidade. É nisso que nós acreditamos e, desculpe estender, mas eu acho que o fruto dessa mudança, o objetivo dessa mudança é um pouco mudar o conceito do incentivo ou benefício fiscal que é dado para empresa X ou Y. Obrigado, secretário, pela resposta. Queria registrar a presença do vereador Rocal, do vereador João Mendes de Jesus, presentes aí pelo Zoom, e do vereador Pedro Duarte, presente aqui fisicamente aqui no plenário. Queria perguntar a alguns dos vereadores presentes se querem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Eu, presidente, William Siri. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos. Pode ficar à vontade. Obrigado, presidente. Primeiro, quero dar bom dia a todos e a todas. Saudar o presidente aí por essa condução, né, dessa audiência, que é muito importante, porque muitas das vezes é um conteúdo muito denso, né, e poucas pessoas gostam de debater, mas é primordial não sei se podemos dizer uma reforma tributária, mas a discussão isso aqui na casa, então, meus parabéns, saudar aí o secretário Pedro Paulo, todos os técnicos e a sociedade civil está representada aqui também. Eu vou logo para as perguntas, até, né, porque eu acho que tem muita gente para falar, tem outros vereadores aí também. Tem algumas perguntas que nós formulamos aqui no mandato, queria fazer direto para o secretário Pedro Paulo, ou caso algum técnico queira responder também, sinta-se à vontade. A primeira pergunta seria o seguinte: o PLC 04/2021, novo regime fiscal de autoria do Poder Executivo, também propõe alterações nas alíquotas dos benefícios fiscais sobre a forma de gatilhos, de acordo com a capacidade de pagamento da Prefeitura. As mudanças propostas no PLC 4 e no PLC 62 são as mesmas? Ou seja, com a aprovação desta reforma tributária, não seria mais necessária a inclusão dessa medida no PLC 04/2021? Tenho 4 perguntas, presidente. Eu faço em primeiro ou faço bloco? O que o secretário prefere? Vereador, pode fazer em bloco. Na primeira audiência pública nossa foi escolhido assim pelos técnicos Ok. e pelo secretário. Se o senhor não se Tá importar, ok. lógico. Não, pelo amor de Deus, está tranquilo. Show. A segunda pergunta é: na apresentação feita aos vereadores da casa, foi dito que a rotina de abertura do Concilia, por várias vezes seguidas, cria uma contínua inadimplência. Nesse sentido, foi publicado no Diário Oficial do dia 5 de maio o Resolve Rio, pela Procuradoria-Geral do município. Se o senhor poderia me explicar como será esse relacionamento entre a Procuradoria e a Fazenda na busca pelos créditos tributários. Os 409 milhões previstos como impacto na resolução dos débitos fiscais é relativo só ao que será arrecadado pela Fazenda ou inclui os processos da PGN? A segunda pergunta, secretária. A terceira é o seguinte: o senhor até falou um pouquinho também sobre o plano de saúde, sobre a questão dos tributos, né, relacionados à saúde, mas se o senhor puder também dar uma aprofundada, que seria, segundo o último parecer do Tribunal de Contas do município, os planos de saúde são a atividade geradora de receita que mais paga o ISS para a cidade. Em 2019, foram 487 milhões pagos pelos planos de saúde, quase 8% de ISS arrecadado pela Prefeitura. O senhor tem um impacto orçamentário das medidas pelo PL 62 destinadas ao setor de saúde? Alguma das medidas trará impacto no imposto devido pelos planos de saúde? Essa é a terceira pergunta, secretário. E a quarta, para terminar, seria na contramão das propostas da redução dos benefícios fiscais do PL 62 de 2021,
Também foi apresentado pelo Poder Executivo o projeto de lei de número 190 de 2021, que trata dos benefícios fiscais de PTU, ISS e TBI para edificações enquadradas pelo programa Reviver Centro. O PL 190 inclui, por exemplo, casos de isenção total de IPTU durante as obras de requalificação. A Secretaria Municipal de Fazenda possui a estimativa do impacto financeiro desse projeto, de acordo com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Em que medida o PL 190 pode prejudicar as metas de aumento de arrecadação previstas no PL 62 de 2021? Presidente, obrigado, secretário, é isso. Espero ter sido sucinto aí e transparente nas minhas perguntas. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Obrigado. Vou passar a palavra. Obrigado, vereador William Siri, pelas perguntas. Suas perguntas ajudam muito a esclarecer alguns pontos do projeto. Ricardo e Calvé, que me acompanham, eu vou responder a número 1 e a número 4. E vou pedir para vocês me socorrerem nas demais, tá? Bom, quanto à questão da redução dos incentivos, das mexidas nos incentivos fiscais que tem no projeto de reforma tributária e no novo regime fiscal, é importante dizer que essas medidas elas são convergentes, tá? O que nós fizemos na reforma tributária? Nós estamos estabelecendo o prazo de 2027 como prazo para que todos os incentivos estejam revistos, né? A partir dali, só incentivos aprovados em lei, né? Nova na Câmara. Nós estamos criando um mecanismo, é uma espécie de spending review que a gente chama, né? Só que spending review é para revisão de despesa, esse é para revisão dos tributos. Nós estamos colocando também na reforma tributária. Então, essas são as modificações que nós estamos fazendo na reforma tributária. No novo regime fiscal, nós estamos criando um gatilho sobre os incentivos fiscais. E como é que ele funciona, esse gatilho, né? A gente tem um mercado, um mercado de acesso a crédito, a gente tem um crédito potencial para a cidade, a possibilidade de captar financiamentos que podem chegar em algo em torno de 18 bilhões de reais que a prefeitura não consegue pegar financiamento para investimento público, vereador William, para o BRT, para melhoria na saúde, na educação. A prefeitura ficou 4 anos sem conseguir acesso a captar recursos porque ela não tem algo que é bastante importante para que ela seja tomadora de empréstimos, que é a tal CAPAG. Que CAPAG significa capacidade de pagamento, que é uma medida determinada pelo Tesouro Nacional que diz se você é bom pagador ou se você é mau pagador. Se você for mau pagador, ela não coloca ali o lastro dela, a chancela dela, para o empréstimo, ela não é avalista do seu empréstimo junto às instituições financeiras nacionais e internacionais. A partir daí, no objetivo que nós temos de recuperar a CAPAG da cidade, que foi perdida pela última administração, nós éramos CAPAG B, nós passamos a ser CAPAG C a partir de 2017. Todo o projeto do novo regime fiscal ele é ancorado nesse mecanismo de retornar a cidade a CAPAG B. E em retornando a CAPAG B, nós podemos pleitear financiamentos com aval da União, onde as taxas de juros são muito menores, onde o mercado efetivamente oferece recursos, porque aí tem um lastro soberano da União, e a gente pode, com esse volume de investimento, professor Célio Luparelli, retornar investimento em ensino integral, nós podemos retornar investimento em transporte público. Imagina a cidade poder voltar a se financiar. E a cidade tem possibilidade de se financiar sem que a dívida do Rio se torne algo crônico, insustentável, como, por exemplo, é a do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro deve quase 180 bilhões de reais de dívida.
é mais de 3 vezes o orçamento do Estado. A dívida da cidade do Rio de Janeiro é a metade do seu orçamento anual. A gente tem um orçamento de 31 bilhões e a gente tem uma dívida total de 14 bilhões de reais, um serviço de dívida de 1 bilhão e 900, mais ou menos. Então, é perfeitamente possível que a gente possa se endividar mais para investimento público, principalmente nesse momento de pandemia, onde a ação do Estado ela é decisiva, né? Então, essa é a gente precisa retornar essa capacidade, por isso o novo regime fiscal foi constituído para que a gente possa sair da condição C para B. E aí, quais são esses gatilhos que nós colocamos, as medidas que nós colocamos? Medidas da área de despesa, que o vereador William Siri, o PSOL, o PT é contra essas reduções que a gente está propondo ali, mas nós estamos também colocando medidas de receita, aumentar a receita também, que são importantes, que aí sim o vereador William Siri e o PSOL são a favor. Entre as medidas de receita, nós estamos colocando uma medida que é o seguinte: nós vamos reduzir em 20% os incentivos fiscais enquanto, isso é importante sublinhar, enquanto nós estivermos numa situação de Capag-C, tá? Então, enquanto que a gente estiver numa situação dessa de dificuldade, o que nós estamos pedindo a esses... E aí, qual é o mecanismo de redução de 20% que nós acionamos? É de 20% do total do gasto tributário. Do total do gasto tributário. Nós criamos que mecanismo? Nós estamos dizendo o seguinte: aqueles 25 setores que eu falei na primeira fala, que tem algum tipo de incentivo, né, e que dá um total ano de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, nós estamos falando durante somente o período que nós estivermos em Capag-C, a diferença entre a alíquota padrão de 5% e a alíquota incentivada, de, por exemplo, 3%, no caso dos hospitais, que o vereador William citou, a diferença, ou seja, 2%, nós vamos estar fazendo um aumento de 20% dessa diferença somente durante o período que nós estamos em situação fiscal que não nos permite captar empréstimos e, enfim, cumprir as regras fiscais, né? O que a gente imagina que é um período curto. Por que nós mandamos esse mecanismo? Vamos fazer isso para os 25 setores, sem exceção, do que a gente mandar, às vezes, para um setor, tornar um setor perdedor. Eu tenho certeza, por exemplo, que o PSOL e o PT eram a favor, por exemplo, de eu retirar o incentivo fiscal das administradoras de fundos, que não pagam 5%, pagam 2% para estar instalada aqui no Rio de Janeiro. Elas têm um gasto tributário total, ou seja, o benefício que a sociedade paga para elas estarem localizadas aqui no Rio de Janeiro é algo em torno de quase 300 milhões de reais. Se eu retirasse esse incentivo fiscal, já era suficiente para cumprir a minha meta de 20%, né? Que está na proposta do novo regime fiscal, e já daria um alívio grande aqui para as contas municipais. Só que se eu tirar esse benefício, o que acontece? As administradoras de fundos vão embora do Rio de Janeiro, né? Aí vão para São Paulo, vão para Minas, ou vão para outro lugar, e aí a gente vai perder empregos, vai perder esse capital que gira aqui, que gira emprego. Então, assim, seria uma medida fiscalmente, poderia ser eficiente, mas do ponto de vista econômico ela seria uma medida inadequada, porque eu perderia essas empresas aqui na cidade. Então, para não ter um perdedor, para não gerar um impacto direto em uma atividade econômica, nós pegamos esses 25 e estamos fazendo apenas 20% da diferença que ele não paga durante o período que nós estamos em C. Tá? Então, por exemplo, isso só vale a partir do ano que vem. Só vale a partir do ano que vem, porque eu tenho que respeitar o ano, a mudança tributária, a questão anual. Então, o exercício. Então, essa é a proposta que nós estamos fazendo. Pode ser que o ajuste que está em curso, vereador João Mendes, seja tão potente que no final do ano a gente já até consiga passar a ser Capag B e nem esses gatilhos sejam acionados. Pode ser uma hipótese, né? Dependendo de como a forma, por exemplo, que o recurso da SEDAI entra nos cofres municipais, isso pode ter um impacto direto na nossa Capag, a gente nem precisar dispor desse mecanismo. E aí nós vamos para aquela segunda opção. Nós vamos discutir os incentivos fiscais a partir
do plano de revisão dos tributos, que nós vamos mandar no segundo semestre. Aí é uma outra discussão, vai discutir por setor e tal. Então, o mecanismo que nós criamos no novo regime fiscal é esse, vereador Luiz. Reduzir 20% dos incentivos fiscais e, enquanto perdurar a condição de Capag C, tá, nós aplicaríamos redução de 20% do incentivo que é dado até irmos para a condição B. Aí, na condição B, qual é o conceito? Eu voltei a ter boa condição fiscal, então eu tomo a decisão dos meus incentivos. Enquanto eu estiver mal fiscalmente, eu reduzo todos os incentivos fiscais. Enquanto tiver B, eu vou discutindo para quem eu quero dar ou não. Então, essa foi a lógica. Se eu quiser voltar a ter esse gasto tributário de 1 bilhão e 100 numa condição de Capag B, aí é uma decisão do Executivo, porque com boa saúde fiscal ele tem capacidade de tomar, tem saúde financeira para tomar essa decisão. Quanto aos tributos da saúde, eu vou ficar devendo essa informação, Ciro. Eu não sei se o Calvé ou o Ricardo tem aí na mão, mas eu vou preparar aí uma resposta, presidente Márcio, para encaminhar ao vereador Ciro e à bancada do PSOL sobre o que é, se eu entendi bem, o que é esse recolhimento de ISS desses principais setores na área de saúde, né? E qual o impacto potencial que isso pode ter no orçamento da saúde, se foi isso que eu entendi, né? E a proposta do Reviver Centro, vereador William, assim, eu acredito aí, eu não sou jurista, nem eu sou um economista, mas estudei bastante a lei de responsabilidade fiscal, no meu entendimento. O artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, ele não se aplica porque, na verdade, a isenção de IPTU que nós estamos colocando é naqueles imóveis que ainda serão construídos, serão reativados. Então, eu acredito que esse é um incentivo que é um incentivo bastante positivo. Isso foi bastante discutido entre a Secretaria de Planejamento Urbano e o nosso time da Receita Rio, está aqui o Ricardo, que coordenou, junto com o Calvé, todos esses estudos em relação aos incentivos fiscais do Reviver Centro. A gente acredita que, ainda que se tenha uma desistência de arrecadação do IPTU durante a construção, no ISS durante a construção, que se recupera depois o ganho potencial que tem para a cidade, a recuperação do nosso centro da cidade, ela é muito maior, os efeitos são muito mais positivos, econômicos, sociais, urbanos, do que uma desistência de arrecadação em determinado período. Então, por isso que nós pactuamos, Fazenda com planejamento urbano, esse conjunto de incentivos para o projeto do Reviver Centro. Secretário, me tira uma dúvida. Posso rapidinho, presidente? Pois não? Não, que ele falou sobre esse recurso da SEDAI. Tem alguma previsão para quando isso chega no orçamento, no caixa da prefeitura, o secretário, ou não? O senhor falou e realmente não sei, aí me gerou essa dúvida. Vereador William, nós estamos aqui acompanhando isso de forma bem estreita aí junto com o Estado, torcendo para que seja o quanto antes. Há uma previsão aí de algo em torno de 90 a 100 dias para esse recurso estar na conta, seja do Estado, seja na conta da Prefeitura também. Então, a nossa expectativa é que o quanto antes, né, isso possa estar disponibilizado para a cidade. Isso vem de forma total ou vem parcelado? Sabe dizer? Não, vem parcelado. Existe uma regra de repasse, se eu não me engano, eu acho que é 65% dos recursos já esse ano. Aí tem um faseamento aí desses recursos. Eu posso também encaminhar aí depois. Não sei se a Andrea está nos acompanhando aqui na reunião, Ricardo, mas a Andrea Senco, que é a minha secretária executiva aqui de política fiscal, ela pode encaminhar aí a tabela com que a previsão que nós temos em relação à entrada desses recursos. Obrigado, secretário. Eu vou, antes de encaminhar para o Calvé e para o Ricardo completar a resposta, eu queria registrar a presença aqui da nossa presidenta, Rosa Fernandes, que já está aqui na reunião também pelo Zoom. Passar agora aqui para o Calvé. Vereador, quanto à questão do plano de saúde, como é que funciona a tributação do ISS dos planos? Eles são tributados a 5%, eles não têm uma alíquota diferenciada.
mas por uma questão de legislação e de jurisprudência firmada, a base de cálculo deles não é todo o faturamento. Então, é o faturamento deduzido todos os custos hospitalares, ou seja, tudo aqueles que eles repassam aos hospitais. Sobre essa diferença é aplicado 5%. Como eles não têm uma alíquota diferenciada, eles não estão sendo tratados aqui, não estão mexendo em nada na situação dos planos de saúde nesse projeto. Quanto à sua segunda pergunta, com a integração com a Procuradoria, os 409 milhões que nós estamos estimando aqui de recuperação com as transações envolvem ações conjuntas com a Procuradoria, sim. A gente não vislumbra a possibilidade de fazer acordos tributários sem o parecer da Procuradoria, da mesma maneira que a Procuradoria precisa da opinião da Fazenda quando há necessidade de desmembrar ali alguma atividade, segregar alíquotas, situações, fatos geradores. Então, é um trabalho totalmente integrado. Esses valores estimados de arrecadação incluem tanto autos de infração que ainda estão na cobrança administrativa da Fazenda, quanto autos de infração que já estão inscritos em dívida ativa e até em execução fiscal. Esclarecendo o que o vereador tinha falado, a gente, na interpretação das leis, a gente inicialmente pode até achar que existe um conflito aparente de normas. Mas, e aí, por que eu estou falando do conflito aparente de normas? Primeiro tem a lei de reforma tributária, tem a lei de emergência fiscal e tem a lei do Reviver Centro. Quais são as diferenças dessas três leis? Primeiro, a lei do Reviver Centro, ela é uma lei específica, né? E também ela tem e temporária. Então, a lei específica, ela tem um ordenamento próprio e não atrapalha a lei geral, que no caso é uma lei tributária. Então, assim, quando a gente edita uma norma do Reviver Centro, ela vai ser aplicada naquela situação determinada, independente da legislação tributária existente, porque ela é uma lei específica que trata de um caso específico. E a lei de emergência fiscal era uma lei temporária, uma vez que, cumpridos os requisitos dessa lei, ela vai perder a validade. E o que vai ficar valendo é o que foi proposto na reforma tributária. Então, assim, pode inicialmente parecer que exista um conflito de normas, mas esse conflito ele é só aparente, ele não é um conflito real. Obrigado. Vereador William Siri, ficou satisfeito com a resposta? Quer tirar mais alguma dúvida? Não, presidente, muito obrigado. Tá? Obrigado aos técnicos aí e ao secretário. Queria passar a palavra agora para o vereador Pedro Duarte. Vereador, o senhor dispõe de 5 minutos para fazer a sua pergunta. Bom dia, presidente, vereador Márcio Ribeiro, presidente que está presidindo a sessão, presidente da comissão também, vereadora Rosa Fernandes, que nos acompanha. Em nome dos senhores, cumprimento a todos os presentes e agradecer também a presença do nosso secretário de Fazenda, o deputado Pedro Paulo. Muito obrigado. Secretário, só externalizar uma preocupação inicial, sempre com a fala de que o Rio de Janeiro ainda há espaço fiscal para endividamento. Espaço há, claro, mas sempre vale a preocupação de o quanto conseguiríamos fazer com relação a isso. No ranking da competitividade, organizado pelo Centro de Liderança Pública, uma instituição, inclusive, que tem muita atuação no Congresso Nacional, o senhor certamente conhece, aponta que a cidade do Rio de Janeiro, na sustentabilidade fiscal, está na posição 200. Vamos comparar com capitais, estamos atrás de Cuiabá, Belém, Campo Grande, Rio Branco, Palmas, Teresina, Goiânia, Porto Alegre. Então, estamos muito mal posicionados do ponto de vista da sustentabilidade fiscal. Então, não podemos olhar apenas para a nossa dívida acumulada, mas sim também para o fluxo de receitas e despesas que a nossa cidade tem. Então, só fazer uma fala aqui de muita preocupação quando tratamos de dívidas dessa forma, mas tenho certeza que ao longo da gestão o senhor vai ter um cuidado muito grande com qualquer novo endividamento. Com relação às minhas perguntas específicas para o tema, com relação ao bônus do IPTU, que será concedido aos bons pagadores, só receberão aqueles que pagarem a cota única
ou todos que pagarem ainda que a cota parcelada também terão esse benefício, ou seja, pago a minha cota parcelada no ano, pago minha cota parcelada no ano seguinte, pago minha cota parcelada no terceiro ano, sempre em dia, mas não pago por cota única, pago pela cota parcelada, se ainda assim ganho o benefício. Essa é a primeira pergunta. O segundo ponto é que seja esclarecido aqui também numa audiência pública a todos o que hoje a Secretaria está esperando do DECAD. Eu já vejo algumas pessoas reclamando que o formulário não está online, queria perguntar como está a preparação para isso que vai impactar toda a nossa cidade. As pessoas já estão mandando muitas mensagens, meio aflitas com essa questão. Acho que seria importante a Prefeitura passar uma transparência como vai ser esse processo, a partir de quando os formulários estarão online, todo o processo estará online para que as pessoas possam nele avançar. Ponto 3, foi dito sobre a inteligência artificial para otimizar a administração tributária por meio de algoritmos. Também perguntar o que a Secretaria está pensando com relação a isso, de que forma vai se utilizar essa ferramenta. E quarto ponto, com relação às alíquotas de ISS, parabenizo a Prefeitura desde já por assumir o compromisso de vir aqui e apresentar um plano de metas, explicando o que cada benefício rendeu, ou se não rendeu e por isso deve ser suspenso. Só tinha já pontuado, inclusive, numa outra reunião, inclusive, vereador Márcio Ribeiro, até pela comissão, dependendo, colocar uma emenda que coloque isso como uma obrigação na lei. Tenho certeza que já é algo que é um compromisso da gestão, mas a gestão vai até 2024, não sabemos quem vem em 2025, enquanto que o dispositivo vale em 2027. Então, seria importante termos isso como obrigação na lei, para que em 2025, 2026, 2027, sabe-se lá quem seja o gestor da cidade, vimos nos últimos 4 anos o buraco pelo qual conseguimos passar, então que a gente não dependa da boa vontade da Prefeitura, mas que seja, de fato, um artigo colocando que a Prefeitura terá que apresentar os resultados, a análise de cada benefício fiscal para que o dispositivo possa vir a ter validade e os benefícios sejam suspensos até 2027. E, por fim, só pontuar, inclusive já tinha tido uma reunião com a Secretaria de Fazenda, perguntar se houve algum avanço no estudo da isenção, do benefício fiscal concedido às escolas. Haveria uma possibilidade dele ser tratado como política pública e não como benefício fiscal, e ser incluído dentro dos gastos com educação, se foi avaliado, se houve algum estudo específico com relação ao desempenho desse benefício, porque como eu já apontei no meu caso, na minha visão, eu vejo como uma política pública e não como um benefício fiscal. E como tal, devemos avaliar se essa política pública de educação, que permite o abatimento no ISS para gerar vagas em escolas, se é uma política pública ruim ou boa, qual é o custo médio por aluno, porque eu acho que a gente precisa separar os benefícios fiscais desse caso do ISS, porque ali temos uma política pública que gera mais de 1.000 vagas, hoje temos mais de 1.000 crianças, 1.000 adolescentes que se beneficiam desse modelo, estão em excelentes colégios e acho que nós temos que ter muito cuidado com relação a ele, porque são muitas famílias afetadas e muitas famílias futuras que deixariam de aproveitar esse modelo. Então, meu questionamento é, enquanto política pública, se ela tem tido os resultados esperados, qual tem sido o desempenho. E eu, inclusive, esse final de semana, falei com o vereador Márcio Santos, presidente da Comissão de Educação, para que pela Comissão de Educação a gente possa fazer um debate específico com relação a esse ponto e pedir, mais uma vez, que a Secretaria de Fazenda siga, como vem sendo, à disposição para que dentro da Comissão de Educação a gente possa debater esse ponto específico sobre a perspectiva da educação e não apenas dos números. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Pedro Duarte. Vou encaminhar aqui suas perguntas. Pedro vai falar? Vou responder, Márcio. Isso aí, Pedro. Está liberado já. Pode falar, secretário. Bom, a primeira questão, eu acredito que o vereador Pedro Duarte tenha visto no estudo do ranking da CLP que o que derruba a posição do Rio de Janeiro, que, aliás, no nosso governo, até 2016, nós éramos os primeiros colocados no ranking Firjan, no ranking que você quisesse escolher de indicador fiscal, mas o que derruba
não é a questão da dívida. A dívida, como proporção da receita corrente líquida, está absolutamente administrada. A gente tem aí algo em torno de, dependendo do cálculo que se faz, entre 40% e 60% de endividamento, de dívida bruta sobre receita. Eu só estou na dúvida se é sobre receita líquida ou sobre receita bruta, mas com base no critério de endividamento do Tesouro, a nossa dívida ela é bastante baixa, o que nos dá esse espaço fiscal que eu coloquei. É óbvio que nós não vamos ocupar todo esse espaço, mas há sim a possibilidade da prefeitura captar empréstimos, adquirir financiamento para investimento público, não para abater custos, para gastar financiamento com custeio, né? Mas sim com investimentos. É algo extremamente importante para a cidade. Então, o que derruba a situação fiscal da prefeitura é, por exemplo, a capacidade de geração de poupança, uma prefeitura que durante 4 anos foi deficitária, que não gerou poupança nenhuma, e também a situação de caixa. Esses são os maiores impactos que nós temos. Por exemplo, o fato da cidade ter a Capag C e não B é basicamente por conta da insuficiência de caixa, quer dizer, todas as obrigações que foram geradas, a despesa que foi gerada sem disponibilidade de caixa. Não à toa, nós estamos com quase aqui 2,5 bilhões de restos a pagar, ainda sem previsão de pagamento, dada a insuficiência de caixa. E a questão da poupança, esses são os 2 principais indicadores. Se não fosse isso, nossa condição fiscal, inclusive no ranking da CLP, que eu conheço e respeito, estaria bem melhor. Então, pode ter certeza que há toda uma preocupação nossa, vereadora, em relação a contrair empréstimos, dívida, mas fazer dívida boa para investimento público. A segunda ponto sobre IPTU, os benefícios, o Ricardo pode falar um pouquinho mais. DECAD, eu não vou adiantar agora, porque nós estamos na fase final de estudos, vereador. Eu, inclusive, teria uma reunião amanhã com várias entidades, Secov, IAB, OAB, que cuida da parte de administração imobiliária. Nós vamos estar mostrando um primeiro projeto piloto do DECAD. Vou ter uma reunião na quinta-feira com o prefeito também, para mostrar aí o estudo. Está praticamente pronto. E também pedirei à Câmara para que possa nos receber e apresentar o projeto do DECAD, que eu acredito que vai ser um salto enorme de qualidade, de informações que nós vamos ter da cidade, dos domicílios da cidade. Eu acredito que a plataforma que nós estamos criando vai ser super simples para o contribuinte, para o proprietário, para que ele possa regularizar o seu imóvel, vai ter um conjunto de benefícios também para regularização de imóveis. Não vai ser nada complicado, vai ser, pelo contrário, super simples. Eu acho que vai ser uma ferramenta importantíssima, inclusive para que a gente possa, no futuro, fazer novas mudanças no IPTU, com um arsenal de informações, com um conjunto de informações bem mais precisas em relação ao nosso imposto predial e territorial. Então, eu acredito que o DECAD vai ser uma bela ferramenta, mas eu acredito que mais uns 10 dias nós estaremos prontos aí para apresentar, seja a Câmara e a sociedade, o que foi desenvolvido aqui pela Secretaria de Fazenda. E o quarto ponto sobre inteligência artificial, o Ricardo também vai explicar o que está sendo feito aqui na nossa base tributária. Ricardo. Primeiro a questão que vamos na ordem do vereador, de algumas respondidas pelo secretário. O bônus do IPTU que vai ser dado é para o bom pagador. O bom pagador na verdade, tanto faz para a gente se a cota é única ou se é parcelada. Só a gente vai estabelecer uma data limite para esse pagamento, que vai ser novembro. O IPTU vai ter que estar quitado até novembro. Por quê? Porque a gente faz o lançamento do IPTU em dezembro. Então, a gente vai ter que apurar essas condições de adimplência até novembro, para a gente poder fazer o lançamento do IPTU em dezembro. Então, não é uma questão de cota única ou parcelado. A adimplência, o cara está quite com as suas obrigações naquele ano. Quanto a DECAD, enfim, o
secretário já se pronunciou, né? A gente vai enfrentar esse debate, explicar que é um modelo de desburocratização. Aparentemente pode ser uma obrigação nova, não, mas essa obrigação ela já existia, só que ela era muito mais burocrática. O que a gente está propondo é uma desburocratização na atualização dos imóveis, dos seus dados cadastrais. Quanto ao modelo de inteligência artificial, a gente percebe que cada vez mais, né, a quantidade de pessoas físicas e jurídicas, elas crescem numa forma que fica quase que impossível a análise humana das distorções existentes em cada situação dessa. Então, é necessário que algoritmos interajam com os dados de maneira inteligente e automática, não dependendo de uma intervenção humana para que essa análise seja feita, porque hoje em dia a gente já tem informações de redes sociais, de transações, que são na casa de terabytes. Então, assim, não existe como um ser humano fazer essa análise integrada e conjugada a partir da cognição humana. Então, esse modelo de inteligência artificial é para a gente conseguir alcançar maior quantidade de cruzamentos e informações e tendências para melhorar a eficiência da máquina de fiscalização e de arrecadação. Quanto à questão das escolas, algumas vezes eu já toquei nesse assunto. Primeiro, enfim, a gente até entende a preocupação do vereador, mas o universo de pessoas atendidas por essas escolas, em detrimento do orçamento público e da democratização do ensino, né? Porque o que a gente tem que pensar é que a educação pública de qualidade, ela tem que ser distribuída para todo mundo, né? E aí o que acontece? Existe uma seleção de um grupo daqueles que vão ter uma escola de excelência em detrimento dos demais alunos que vão ter uma escola pública de não tanta qualidade quanto uma escola particular. Além disso, essa escola particular, como eu já toquei nesses assuntos, né, ela acaba abatendo o imposto integral dele na matrícula desses alunos, o que efetivamente, em regra, não é utilizado no seu dia a dia. Existem bolsas de 60%, 70%, 80%, né, que a pessoa paga 60% da mensalidade, 70%, 80%, 90%, mas nunca, dificilmente é integral. E aí o município não. Quando é a vez do município contratar essas vagas, ele paga integralmente sem desconto nenhum. Então, é um segundo problema. E um terceiro problema que eu vejo, né, que a gente direcionar esse benefício para essas escolas, é que elas têm efetivamente a finalidade lucrativa, porque se efetivamente elas não tivessem a finalidade lucrativa, existe um instituto constitucional da imunidade tributária para as escolas que não têm finalidade lucrativa. Então, assim, eu acho que esses três aspectos, o aspecto isonômico com as crianças e com os adolescentes atendidos pela prefeitura, que eu acho que isso é um benefício que acaba afetando a isonomia, a questão da igualdade de oportunidades, que ela não é isonômica. A segunda é que o município paga a mensalidade mais caro do aluno da rede particular, é o que se cobra mais caro. E o terceiro, a gente estaria dando esse benefício para entidades que têm finalidade lucrativa, porque se não tivesse finalidade lucrativa, não pagariam seus impostos, porque estariam acobertados pelo manto da imunidade. Presidente, se me permite complementar a informação do Ricardo, um outro aspecto que eu gostaria de lembrar é o seguinte: essa renúncia, esse ISS que deixa de ser pago por essas escolas que utilizam esse benefício, ele deixa de entrar na receita corrente do município e, obviamente, 25% disso deixa de ser aplicado na educação. Então, é preciso ter em mente que nós estamos dando um benefício para algumas escolas privadas e, com essa renúncia de receita, estamos diminuindo o quantum que poderia ser destinado para a educação e saúde nos percentuais constitucionais.
E complementando só a sua questão 4, que seria da obrigatoriedade na lei da periodicidade da revisão, nós somos a favor. Na verdade, essa lei, a iniciativa do secretário Pedro Paulo, ela é uma quebra de paradigma ao fixar uma data limite para que todas as alíquotas diferenciadas sejam revistas ou revogadas, porque nós temos hoje algumas alíquotas diferenciadas dentro desse elenco de 25 que o secretário citou. Algumas estão aí desde o nascimento do Código Tributário do município em 84, sem qualquer avaliação se isso continua trazendo benefícios para a cidade, se continua trazendo emprego ou alguma questão assim. Ok? Vereador, o senhor quer fazer alguma consideração? Ficou todas as dúvidas tiradas? Qual o número aí? Do microfone. Opa, agora foi. Opa, boa tarde, bom dia. Não, eu queria agradecer e só... Eu entendo o argumento, só acho que a gente pode avançar nele. Falei, acho que para quando convocarmos pela Comissão de Educação, talvez a gente consiga debater os números mais precisos, mas eu digo com relação a avaliar, por exemplo, o número até que acho que a Prefeitura deu, seria essa renúncia seria 17 milhões ano, as escolas dizem que seriam 13 milhões, mas digamos que seja 15 milhões por ano, mais de 1.000 alunos. Se fizer uma conta aí, vai dar algo como R$ 1.200, R$ 1.300 gastos por aluno por mês. Quanto nós gastamos em média na nossa rede própria para manter esse aluno? É uma política pública boa ou ruim? Até porque, inclusive, as mensalidades nesses colégios são maiores do que R$ 1.300, R$ 1.400. Então, de alguma forma, isso está saindo abaixo do custo integral da maior parte dessas mensalidades que eu conheço. Como eu disse, não é apego nenhum ao projeto. Eu gosto do conceito de termos parcerias público-privadas, esse seria uma espécie de voucher, uma espécie de bolsa, mas se olharmos e vermos que, de fato, estamos gastando nesse modelo muito mais do que gastamos na nossa própria rede na hora de gerar essa vaga, não tenho apego nenhum. Só, acho que, parabenizar mais uma vez o trabalho e, organizando pela Comissão de Educação, que pedir à Secretaria que a gente consiga debater esses números. Olha, estamos gastando em média por aluno, mais ou menos isso aqui por mês, poderíamos, trazendo esse dinheiro para dentro da Prefeitura, gerar outras vagas, até porque sabemos que quando vem para dentro da rede, dentro do poder público, na verdade são concursados, que ficam são décadas, realmente é um passivo fiscal muito longo, tem que construir as escolas muitas vezes, então só que a gente consiga aprofundar nesse lado, que eu concordo, argumento temos dos dois lados. Eu acho que vamos chegar a uma resolução final quando a gente conseguir olhar os números de forma mais aprofundada. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A gente, na primeira reunião, tocou muito nesse assunto, né? Qual seria essa questão do impacto. Ali, desde aquele dia ali, a Secretaria já está correndo atrás dessa análise para poder esclarecer e passar para a gente. A Secretaria de Educação, no caso a Comissão de Educação, seria muito importante nessa discussão para poder levantar também esses números, para a gente poder confrontar essas ideias e fazer um balanço. A gente está aqui à disposição na Comissão de Orçamento, que também é uma dúvida que a gente também tem. A gente vai estar junto aí com vocês nessa cobrança para poder estar atualizando esses números e ver qual é realmente o impacto. Eu vou fazer um complemento, Ricardo, Calvé? Não? Tranquilo? Passar a palavra aqui para a Cândida Machado, uma das representantes do Conselho de Contabilidade. Cândida, a senhora dispõe de 5 minutos para a sua pergunta. Fica à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, senhor secretário. Em nome aqui dos senhores, trago a saudação do presidente Samir Neme para essa casa. A gente agradece imensamente esse espaço. No fundo, a minha fala é só de introdução e passarei para o doutor Gilberto e para o doutor Maurício, que são membros de 2 comissões temáticas nossas, as partes técnicas. Gostaria somente de fixar, presidente, que nós somos um conselho que representa 53 mil profissionais contábeis em todo o estado do Rio e mais de 12 mil empresas contábeis. Nós representamos 100% de todos os contribuintes aqui do município. Nos colocamos desde já à inteira disposição aqui dessa casa, tanto para os senhores como para a Fazenda, no sentido de que a gente possa colaborar. É importante que a gente entenda que
As falas que nós vamos trazer hoje, feitas aqui pelos nossos técnicos, têm um intuito meramente colaborativo, porque são os nossos clientes, né, que são os contribuintes, que são os mais afetados aí na ponta. Então, eu já passo a palavra para Gilberto Alvarenga, que é membro da nossa Comissão de Estudos Tributários, para que traga os pontos, e nessa sequência ao senhor Maurício também, que é membro da nossa Comissão de Escritórios Contábeis. Obrigada, presidente. Uma excelente tarde. Obrigado a você, Cândido. Aproveitando aqui, encaminhando a palavra, Gilberto Alvarenga, também pelo Conselho de Contabilidade. O senhor dispõe de 5 minutos para fazer a sua consideração ou sua pergunta. Obrigado, presidente. Inicialmente, eu queria fazer alguns esclarecimentos e ponderações, e já agradecendo pela oportunidade da participação dos conselhos. Gilberto, eu queria só pedir para você, se você podia falar um pouquinho mais alto, que está saindo aqui um pouco baixo, eu tenho medo aqui dos técnicos da Fazenda não conseguirem te ouvir com clareza. Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Então, inicialmente eu queria agradecer pela oportunidade da participação dos conselhos, das entidades profissionais. Isso é muito importante, aí, como a Cândida muito bem falou, a gente representa e está no dia a dia dos empresários, e principalmente os empresários, nesse caso, que atuam no município do Rio de Janeiro. E aí, 2 esclarecimentos. Inicialmente, foi feita uma pergunta com relação ao Resolve Rio e a programas de parcelamento especial, tidos como parcelamento especial. Esses programas, em momento algum, reduzem o pagamento do principal do imposto. Então, o ISS devido, em momento nenhum, ele é reduzido. O que se reduz aqui é a incidência dos encargos sobre tais valores. E aí a gente tem multas no município do Rio de Janeiro que variam de 50% a 90%, podendo chegar a 250%. A gente pensando num período inflacionário atual, uma multa de 90% é algo inimaginável e algo que até mesmo desincentiva o empresário de adimplir as suas obrigações. Então, esses programas, na verdade, eles não são um programa que beneficiam os empresários. E mesmo assim, mesmo com a aplicação deles, essas empresas que estariam inadimplentes, elas estão em desfavor em relação às empresas que pagam seus tributos em dia, justamente por conta dos altos valores de multas, principalmente. Então, eu acho que esses programas eles têm que ser vistos de uma forma adequada, pois são não só uma forma de ingresso de receita, oportunidade de regularização dos contribuintes em um momento difícil de crise nacional, municipal, estadual, federal e mundial, né? Então, isso tem que ser visto dessa forma. Outro ponto que aí eu chamo especial atenção para uma redução de uma forma simplificada de recolhimento é que, dentre os itens citados, em que ocorrerá a majoração e a modificação da forma de recolhimento, está sendo alterada a Lei 3.720 de 2004. Essa lei dispõe da forma de recolhimento das sociedades uniprofissionais, que são sociedades de contadores, sociedades médicas, sociedades de advogados, que, por uma previsão federal, recepcionada pela Constituição, recepcionada pelo STF, tem uma forma de recolhimento estimada por empregado, colaborador ou sócio dessas sociedades. Atualmente, a gente tem uma gradação que tem uma base de algo em torno de R$ 3.800. A proposta vai modificar esse valor para as entidades que tenham por exemplo, mais de 15 sócios, para algo em torno de R$ 6.000. Então, a gente vai ter aí um aumento em 100% da tributação dessas empresas. A sociedade contábil é uma sociedade que demanda muita mão de obra. A gente tem aí estudos internacionais, aí dentre eles cito
o estudo do Doing Business Brasil, que estima que no Brasil se gasta algo em torno de 1.500 a 2.000 horas para se manter uma empresa regularizada. Isso faz com que o contador tenha, para prestar o seu serviço, tenha que demandar muita mão de obra, e o aumento dessa tributação vai majorar sobremaneira a atividade contábil no município do Rio de Janeiro. Então, eu só queria deixar esse ponto e levar essa consideração, pedindo aí que isso fosse revisto e considerando a realidade dos contadores do município do Rio de Janeiro, principalmente. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Eu vou passar a palavra aqui para os técnicos. Bom, primeiramente, boa tarde. A satisfação aqui está respondendo o SESCOM, CRC, são parceiros de longa data da Secretaria de Fazenda, desde a implantação da nota carioca no município. Vamos lá, a questão da multa penal. Como o senhor bem colocou, nós temos multa a multa penal, ela parte de 50% e vai até 250%. Mas ela é uma penalidade por infração. Não se trata simplesmente do contribuinte que deixou de pagar por uma dificuldade, foi lá e depois parcelou. 250% caracteriza crime contra a ordem tributária, que nos obriga, inclusive, a fazer denúncia ao Ministério Público. Então, são situações extremas e excepcionais que, assim, eventualmente, numa composição, numa transação tributária, podem vir a receber um desconto. Mas reduzir simplesmente, ordinariamente, essa multa penal seria um incentivo ao cometimento dessas irregularidades. Então, não vislumbramos a conveniência de reduzir essas multas nesse momento. Elas ficam, sim, previstas como possíveis de negociação, caso o principal ali verifique-se que o que foi autuado, a jurisprudência tem entendido que não é devido, obviamente a gente reduz também a multa penal incidente. Quanto à questão da mora, que também foi citada, nesse mesmo projeto de lei nós estamos alterando, até em função da decisão do Supremo, para adotar a Selic. Porque, conforme a decisão do Supremo, o município teria autonomia para praticar a correção e a mora que julgasse conveniente, desde que não ultrapasse a Selic. Então, nesse mesmo projeto aqui, nós já estamos reduzindo isso para igualar a Selic e não haver mais essa mora elevada. Quanto à colocação do senhor sobre a sociedade de profissionais, na verdade, a única coisa que a gente está mexendo nesse projeto de lei é que a alíquota incidente sobre a base de cálculo estimada, ela vai, dentro daquele projeto da emergência fiscal, ser majorada reduzindo 20% da renúncia. Ou seja, hoje aplica-se 2% sobre a base de cálculo estimada, com o projeto da emergência fiscal aplicar-se-á 2,6%. Até que a condição financeira do município, na CAPAG, permita que retorne. Dentro desse projeto de lei, prevê-se que, até 2027, se reveja todas as alíquotas diferenciadas. E aí, obviamente, vai haver uma discussão, vai ser trazida aqui para a Câmara, para item a item daqueles 25, verificar se está conveniente, está adequado, está trazendo benefício para a sociedade e para a Prefeitura, e aí ela pode ser reajustada ou não, como o secretário bem colocou. Fora isso, a outra mexida que nós fizemos na 3720 é a extinção do regime do autônomo equiparado à empresa, que praticamente já é um resquício lá de 84 no nosso código e que praticamente não existe mais. Então, nós estamos acabando com esse regime e deixando o autônomo livre, para recolher só sobre a sua autonomia. Não houve alteração na questão das empresas, das sociedades uniprofissionais, no que diz respeito à quantidade de sócios ou coisa parecida. Oi. Só complementando, né, essa questão da sociedade de profissionais, primeiro, esse autônomo equiparado à empresa é um instituto desatualizado, porque a legislação federal já criou o MEI, já criou o empresário individual e já tem o Simples Nacional, as empresas de pequeno porte. Então, é um caso que entrou em desuso por outros institutos federais que passaram a vigorar e que as pessoas se adaptaram a essas novas modalidades. A segunda questão da sociedade uniprofissional, na verdade, a gente
percebe um duplo benefício, né? Além de uma base de cálculo estimada que não condiz com a base de cálculo real, existia uma alíquota privilegiada. Então, existiam dois privilégios na aplicação, né, do dispositivo de cobrança do ISS. Então, além de ter uma base que não é uma base de cálculo real, é uma base de cálculo estimada, e que em 90% dos casos é uma base de cálculo que a gente percebe que é menor do que a praticada, efetivamente existia um benefício também na alíquota. Então, é uma questão que existe um duplo benefício. Associado ainda que as sociedades profissionais, se perceberem que, de alguma maneira, estão sendo sobre-oneradas, elas têm a opção de optar, né, pelo Simples Nacional, que dá um benefício também bastante interessante para os impostos federais também. E, em especial, quando a gente fala do Simples Nacional para a área de contabilidade, existe um benefício adicional para os contadores, né, que, diferente dos outros profissionais que são enquadrados como sociedades uniprofissionais, que os contadores, além de terem direito aos benefícios existentes no Simples Nacional, ele também tem direito à opção pelo recolhimento como sociedade uniprofissional, destacando do seu faturamento esse aspecto. Então, assim, a gente entende que esse benefício para a sociedade uniprofissional, ele onera demais os cofres municipais, porque ele, enfim, no caso em regra dos uniprofissionais, eles têm um benefício duplo, né, uma base de cálculo estimada e uma alíquota privilegiada, e no caso ainda dos contadores, eles têm direito ao Simples Nacional e a base de cálculo privilegiada e a alíquota privilegiada. Obrigado, Ricardo. Gilberto, ficou satisfeito com a resposta? Quer tirar alguma outra dúvida? Eu só gostaria de completar da seguinte forma, e aí pedindo justamente o esclarecimento com relação a isso. E veja bem, acho que a gente está aqui num debate, e o debate é importante e é necessário, né? Eu acho que é esse o foro aqui. Se hoje, e essa é a minha ponderação, né? Hoje, uma sociedade de contadores que possui 15 funcionários, ela tem uma estimativa de faturamento, uma base de faturamento em algo em torno de R$55 mil, porque a base é R$3,8 mil por funcionário. Com o novo projeto, uma sociedade de contadores que tenha 15 profissionais, ela vai ter uma base tributável de algo em torno de R$150 mil, R$120 mil, porque você vai multiplicar 15 vezes 7,8 mil por profissional. É muito difícil uma sociedade de contadores que fature por mês R$120 mil e por ano R$1.400.000. Então, a gente vai ter aí uma majoração sobremaneira da atividade. É esse o meu ponto e é essa a minha ponderação. E aí eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de permitir ao CRC participar desse debate tão importante. Nada, Gilberto, é um prazer e enriquece muito a nossa discussão, a presença de vocês. Eu vou passar aqui para o Ricardo, para ele poder fazer uma consideração sobre o que foi falado por você. Quanto a essa questão, é uma questão de escolha, né? Você pode não escolher ser enquadrado como uniprofissional e efetivamente ingressar no Simples Nacional e ter os seus tributos recolhidos com base no seu faturamento a partir se for mais barato, né? Digamos que, ok, meu faturamento é 50 mil e eu estou majorando para um uniprofissional para 120, eu vou em cima do meu faturamento e recolho em cima do Simples Nacional. Eu não sou obrigado a recolher como sociedade uniprofissional, isso é uma faculdade, isso não é uma obrigatoriedade. Então, se é mais vantajoso você aplicar uma alíquota sobre o faturamento,
você tem todo o direito de obter essa vantagem licitamente. A gente chama isso de elisão fiscal. Obrigado, Ricardo. Pode falar, Calvel. Eu só gostaria de voltar ao ponto, essa questão do aumento da base que o senhor está citando aí com relação ao número de funcionários, isso não está sendo tratado nesse projeto. Aí eu não sei se está havendo alguma divergência de informação. Ok. Passar a palavra agora para o Maurício Luz, pelo Conselho de Contabilidade e pela Sescom Rio de Janeiro. Maurício, o senhor dispõe de 5 minutos para fazer sua pergunta ou sua consideração. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às autoridades desta casa, a todos os presentes. Eu sou Maurício Luz, eu sou coordenador da Comissão de Escritório do CRCRJ, membro, diretor do Sescom. E, aproveitando a fala do Gilberto, o ponto das empresas de contabilidade se enquadrarem no Simples não se trata de uma pequena opção. Nós temos uma obrigatoriedade, cidadania, tá? E relevância social. Para que nós possamos ter direito ao Simples Nacional, nós temos que prestar serviços gratuitos, assessoria e consultoria gratuito ao primeiro ano das empresas que são aderidas ao MEI. Isso está no artigo 22 e 22A da Lei Complementar 123. Né? Então, nós temos que dispor de todas as nossas instalações, conhecimento, para que possamos encaminhar essas empresas dentro do mercado, né, econômico, dentro do mercado de trabalho. E aproveitando, né, já que estávamos falando sobre a parte do uniprofissional, o CRC hoje ele dispõe de um projeto do qual nós estamos visitando a maioria das prefeituras, pedindo a revisão da legislação do uniprofissional por causa do ISS. Muitas têm, mas nem usam, nem sabem como usar. E o município do Rio de Janeiro, ele é um município que ele sempre foi visto como exemplo perante os outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, com base nisso, né, a nossa preocupação, porque como eu represento os escritórios de contabilidade do município do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e de todo o estado, nós temos uma grande preocupação na perda dos incentivos fiscais, no aumento das alíquotas e taxas de algumas atividades que poderiam trazer o afastamento e o desinteresse do empreendedorismo neste município. Uma perda de receita e desenvolvimento econômico muito grande. Por acaso, já fizeram um estudo e já previram qual vai ser esse impacto com essa mudança do Código Tributário, mexendo exatamente no ponto que mais interessa à sociedade, porque uma vez a gente até entende que a prefeitura, o executivo, ele precisa ter sua arrecadação, mas será que não teria um outro meio, uma outra forma de reaver a alteração do Código Tributário sem precisar impactar justamente no bolso da sociedade? Porque uma vez um empresário, ele tendo um aumento de carga tributária e taxa, ele vai se deslocar para outro município onde ele seja mais favorável à atividade que ele exerce. E essa é a nossa preocupação hoje, como contadores, porque nós atuamos no município do Rio. Nós sempre vimos o município do Rio como exemplo em tudo. Em tecnologia, em desenvolvimento econômico, em legislação, em tudo. E isso nos preocupa. O CRC ele sempre foi um parceiro das instituições. A gente sempre buscou a harmonização entre os entes e o bem-estar da população e da sociedade. Só que hoje nós ficamos nessa preocupação. Na maioria dos municípios, sempre que há uma alteração no Código Tributário, sempre tem uma cadeira para os representantes de classe, das classes, contadores, advogados, sempre temos, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Porque nós temos uma vivência que muitos não têm, que nós somos o elo entre o contribuinte e o governo. Antes do contribuinte reclamar em qualquer esfera fiscal, tributária, ele primeiro vai reclamar conosco, que somos contadores. Então, essa vem a nossa grande preocupação. Então, é isso aí. Peço desculpa. Obrigado, Maurício. Eu vou passar aqui a palavra. Essa questão do aumento das alíquotas, como o secretário bem colocou,
ela está dentro de um regime de emergência fiscal e será temporária, até que o município consiga atingir os índices necessários para a questão do endividamento. Temos uma estimativa de impacto quanto a isso, né, que constou da apresentação que nós fizemos aqui na reunião passada, podemos disponibilizar sem problema. Agora, especificamente, a cada setor, eu volto à fala do secretário, há um compromisso de rever cada um daqueles 25 alíquotas diferenciadas, para que em cada setor daquele nós possamos ter a certeza de que esse setor está colaborando com o município, com a sociedade, com a população, está trazendo emprego, está gerando renda. Porque, na verdade, a gente precisa separar um pouco o joio do trigo. Na verdade, a gente precisa aprofundar a análise em cada um deles para que se verifique quais são aqueles que realmente vale a pena a renúncia, porque está trazendo benefício para a sociedade, e aquelas que simplesmente estão aumentando o lucro das empresas. São situações muito distintas, que, na verdade, se misturam num emaranhado de 25 alíquotas diferenciadas que estão se perpetuando no Código Tributário. Então, a ideia é, numa emergência fiscal, como o secretário colocou, vai haver essa redução de 20% do benefício. Acabou a necessidade? Voltam as alíquotas ao patamar que estão hoje. Mas, em paralelo, a Secretaria de Fazenda vai estar analisando cada um dos setores, e aí, obviamente, a gente conta com a ajuda do CRC, do SESCOM, para colaborar com a gente. Vamos fazer reuniões específicas com os setores, e aí sim, poderemos trazer para essa Casa Legislativa a proposta de manutenção, revisão, revogação ou simples manutenção do status quo de hoje. Essa questão ela tem que ser trazida obrigatoriamente para a Casa Legislativa, porque a sociedade tem que responder por que 25, por que não 100, por que não 10, por que esses 25 são beneficiados e não os demais? Ou será que esses 25 estão certos em serem beneficiados, ou tem que ter alguma troca de entrarem alguns e saírem outros? Esse debate a gente tem que estabelecer com a sociedade. Então, por isso, a necessidade desse dispositivo que a gente encaminhe sempre aqui, essa revisão periódica, para ver se são efetivamente os 25 mesmo, se são 30 que têm que ser beneficiados. Então, essa é um debate importante que a gente tem que ter condição de estabelecer aqui nessa casa com a sociedade. A segunda situação, a gente sempre tem essa preocupação da saída de atividade econômica do município, porque ela não impacta só em tributo, ela impacta em qualidade de vida, em renda. Então, quando a gente faz essas modificações nas alíquotas, a gente sempre verifica essa questão de se efetivamente o prestador de serviço, aquela atividade, ela é muito sensível à alíquota para mudança de instalação da empresa ou não. É o que a gente sempre fala, né? Por exemplo, a construção civil. A pessoa não vai... É que meu raciocínio estava sendo... Enfim... a construção civil, efetivamente, se a gente aumentar a alíquota da construção civil, vai diminuir a quantidade de apartamentos construídos para venda, porque a pessoa vai optar, em vez de construir no Rio de Janeiro apartamento para venda, ela vai para Duque de Caxias, por exemplo. Então, assim, o munícipe, o morador do Rio de Janeiro, porque é mais barato construir em Caxias, ele efetivamente vai morar em Caxias. Eu acho que não é só esse aspecto da tributação que tem que ser levado em consideração. Então, a gente sempre leva esse aspecto da tributação para o deslocamento da empresa no Rio de Janeiro para outro município. Obrigado, Ricardo. Antes de passar a palavra para o Rafael Capanema, representante da OAB, quero registrar a presença aqui do vereador Chico Alencar, que está participando da reunião pelo Zoom, e passar a palavra. Rafael, você dispõe de 5 minutos para fazer a sua pergunta ou sua consideração. Obrigado, excelentíssimo presidente, vereador Márcio, na pessoa de quem eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimento aqui aos colegas do CRC, na pessoa da Cândida. Eu queria fazer algumas considerações que eu gostaria que fossem
levadas em consideração por essa casa. Cumprimentar o secretário Pedro Paulo, cujo trabalho eu acompanho e sempre muito ativo por onde passa, na pessoa de quem eu também cumprimento o excelentíssimo prefeito Eduardo Paes, sempre também buscando, né, desenvolvimento do município. Eu acho que esse projeto de reforma tributária ele é extremamente oportuno, acho que é unânime que todos nós aqui, independente de classe e posição, queremos ver o Rio voltar a crescer. Vimos recentemente aí que o Estado, né, perdeu a posição de PIB industrial recente para Minas, o que é lamentável, então assim, é extremamente oportuna. Lendo a proposta, eu vejo que os pilares dela são muito pertinentes, que é a melhoria no ambiente de negócios, redução dos litígios contenciosos, simplificação da legislação tributária, redução, otimização e simplificação das retenções. Me parece extremamente bem alicerçado. Tá? E dentre os efeitos que se busca é o aumento da arrecadação, atração de empresas, aumento do emprego. Nos pilares e objetivos aqui, acho que, e só corrigindo, talvez pelo meu tempo eu precipitei aqui, eu gostaria de dizer que eu falo em nome da OAB, do presidente Luciano Bandeira e do presidente da comissão Maurício Faro, a bem da advocacia, mas a bem muito mais do município. Me parece que a proposta está muito bem alicerçada e os efeitos almejados são louváveis e devem ser suportados. Mas me parece que há, dentro da proposta, dentro das propostas efetivamente apresentadas, uma confusão entre medidas de reforma tributária e medidas de emergência fiscal. E a minha ponderação nesse aspecto é para que a gente não perca a oportunidade ou use do termo reforma tributária, que o município de fato precisa e vai estimular o crescimento do município, para fazer reformas emergenciais. Eu acho que a OAB se coloca à disposição, a Comissão de Assuntos Tributários totalmente à disposição da Casa, da Secretaria, de cada vereador, para que a gente possa debater e talvez separar essas realidades, né? Dentro das reformas, assim, a transação me parece uma medida extremamente pertinente, mas é muito mais do que a assessoria da Secretaria comentou, dentro de um regime de emergência fiscal. Mas aqui eu não vejo ela como um instrumento de reforma tributária do município. Só segregando, mas não tira de forma alguma a relevância dela. A adequação da taxa de juros, ela é uma adequação da legislação à jurisprudência do STF, então não é necessariamente uma reforma, né? E aqui entra a questão da revisão de benefícios. Uma colocação que eu gostaria de deixar, a gente não tratar as alíquotas inferiores a 5% como benefícios. A lei complementar, e a Constituição autoriza, estabelece alíquotas mínimas e máximas. Né? Então, a alíquota de 5%, ela não é uma alíquota modal que deve ser adotada a qualquer preço sob pena de renúncia fiscal. Não é essa a proposta da alíquota mínima e máxima, né? A alíquota mínima e máxima, ela tem aqui, ao que o vereador Pedro Duarte chamou bem a atenção, efeitos de política pública. A análise da adequação da alíquota não pode ser levado só em consideração a emprego, receita gerada. Cada atividade tem uma característica, uma margem de lucro, uma composição, uma intensidade de pessoas. A gente sabe hoje da facilidade, e a pandemia mostrou isso, né, de alocação de pessoas e de ativos. E vendo dentro das propostas, me parece que o foco muito grande no aumento da alíquota. Por mais que eu acho extremamente pertinente o que o secretariado e a equipe colocou de rever as adequações, acho que, sem dúvida, isso é necessário dentro das políticas públicas e não como reforma tributária. Tá? O que o projeto dá a entender, e aqui eu posso ter feito uma leitura precipitada, é que a ideia é convergir para a alíquota de 5% e deixar raras exceções abaixo. E a gente sabe hoje que isso pode sim ir contra os efeitos supostamente almejados, que é fixação de empresa no município, aumento de emprego no município, porque a partir do momento que o município forçar a convergência da alíquota para 5%, todos os municípios periféricos aqui vão continuar sendo atrativos. Inclusive atividades como a de contabilidade.
que hoje é perfeitamente executável fora da sede do cliente, né? Então, eu vejo aqui a proposta, e de forma alguma a ideia é questionar ou colocar contra, é simplesmente a gente separar as estratégias do projeto do que é focado na emergência fiscal, que tem que ser, e é muito louvável que o secretário Pedro Paulo, o prefeito Eduardo Paes tome essa iniciativa, mas do que é reforma. A gente não pode perder a oportunidade ou usar a bandeira de uma reforma para implantar regras transitórias de emergência fiscal. Me chama a atenção os ambientes virtuais. Se o município optar pela convergência da alíquota para 5%, eu tenho suspeita de que os objetivos almejados pela dita reforma não vão ser alcançados. A reforma está extremamente pautada no aumento de carga. Esse aumento de receita para o município, a meu ver, está sendo exclusivamente, posso dizer, alicerçado no aumento de carga dos contribuintes, e essa questão da oscilação da alíquota de tempos em tempos, eu acho que também tem que ser analisada com cautela, porque isso gera insegurança tributária, por mais que para fins de receita pública e para fins de política pública possa ser pertinente uma adequação para mais ou para menos de tempos em tempos, isso para o empresário, para o investidor é muito ruim, né? Ele entra no município com a alíquota 2, daí a 1 ano a municipalidade dele, o setor dele não justifica e vai a 5, a meu ver, isso gera insegurança para a atração de investimentos. Então, a minha ponderação no mais, de forma geral ao projeto, para que a gente possa contribuir de fato para uma reforma tributária, que as ideias dos pilares são extremamente importantes: simplificar a retenção, reduzir litígios, simplificar a legislação tributária, daquelas medidas emergenciais, e que essa casa possa fazer essa reflexão, e a OAB fica inteiramente à disposição para contribuir. Novamente, cumprimento a casa pela iniciativa, ao secretário Pedro Paulo e aos colegas do CRC. Desejo a todos aí uma boa semana. Obrigado, Rafael. Vou passar aqui a palavra para os nossos técnicos para darem as considerações em cima do que você acabou de nos falar. É uma questão assim, a gente teve esse cuidado, eu não sei qual é a discordância nesse aspecto, tanto que a gente separa, né, o que é aspecto permanente, né, e perene da legislação tributária daquilo que é emergência fiscal. O único dispositivo que a gente fala das alíquotas é que eles terão o seu prazo até 2027, e que a gente entende que não há empecilho algum da gente estabelecer esse debate anterior. A gente já tinha se comprometido no segundo semestre trazer esse debate aqui para a Câmara da revisão das alíquotas, em que pese a opinião do ilustre debatedor, existe uma alíquota que é uma alíquota de 5%, que seria a alíquota padrão, né? E as alíquotas diferentes de 5%, elas são alíquotas que são aplicadas a algumas especificidades, coisa que nesse momento no Rio de Janeiro a gente perdeu, porque a gente nunca fez uma análise de, como respondi no outro questionamento, se efetivamente esses 25 benefícios eles trazem o retorno para a cidade, para o custo que a cidade tem com eles. Então, assim, repito, a gente não está querendo acabar com essas alíquotas privilegiadas, a gente está querendo debater se são para esses setores, se a gente tem que ampliar a quantidade de setores para melhorar o cenário econômico, ou se a gente vai concluir que tem que reduzir. Na verdade, ninguém aqui está querendo acabar com as alíquotas privilegiadas. A gente só quer debater se são esses setores que merecem essa e se eles fazem por merecer ainda esse privilégio de alíquota, diferente da alíquota de 5%. Quanto à questão do que é emergencial, repito, vou reforçar, esse cuidado a gente teve. As propostas que tem na legislação tributária de modificação são propostas que estão sendo feitas para ficar de maneira perene e contínua, que a gente acha que é necessário nesse momento. Presidente.
E se me permite um complemento, é óbvio que a gente tem conhecimento da variação da alíquota máxima e mínima num range de 2% a 5%, mas, segundo as normas contábeis públicas internacionais mais recentes, às quais os entes públicos do Brasil vão ter que se adequar em breve, por uma questão de transparência, evidenciar tudo aquilo que deixou de ser arrecadado sob a ótica de renúncia. Então, assim, uma alíquota, se a máxima é 5 e você concede uma alíquota de 4 para um determinado setor, ainda que ela esteja dentro da faixa permitida de 2 a 5, aquele 1% ali tem que ser, sim, evidenciado como uma renúncia fiscal, porque, afinal de contas, deixou de entrar nos cofres públicos, deixou de ser destinado os 25% constitucionais da educação, os 15% da saúde. Então, assim, a política, o que a gente está propondo aqui, é que cada um dessas alíquotas diferenciadas, desses setores, sejam revistos, avaliados. Obviamente, vai haver a ponderação sobre se é um tipo de serviço mais volátil para mudar para um outro município ou não, mas, de qualquer forma, qualquer alíquota abaixo de 5%, numa ótica de transparência pública, ela tem sim que ser encarada como uma renúncia. Obrigado, Calvé. Rafael, você ficou satisfeito com a resposta? Tem alguma outra dúvida? Sim, senhor presidente. Obrigado pela participação novamente. Nada, Rafael. A gente que agradece à OAB e a você pela presença. Queria aqui passar, antes de finalizar, se tem algum vereador querendo fazer suas considerações finais, queria passar a palavra para a Cândida, que solicitou aqui fazer 2 perguntas, né, ao Ricardo e o Alexandre. Vou passar a palavra para você, Cândida. Você dispõe de um tempo de 5 minutos para poder fazer as últimas perguntas. Senhor presidente, eu fico grata. Eu peço desculpas em não ter feito essas perguntas antes, mas elas vieram aqui no decorrer do que a gente trouxe em debate. Mais uma vez, eu agradeço a fiscalização e fico muito feliz com uma fala do Calvé, no sentido de que a gente tem os segmentos sociais, aonde está o nosso conselho, envolvidos para esses debates próximos entes temáticas. Gostaria de pedir que eles, a gente, 2 questões que a gente reputa importantes também, que a gente traga para debate, presidente, são, primeiro, aqui na fala que o colega Rafael trouxe com muita propriedade, quando a gente fala sobre as alíquotas, e a gente tem tanto o secretário como a fiscalização pontuando para a gente que elas vão ser revistas anualmente. Esse gap temporal é um ponto que ele preocupa, então a gente gostaria que a Fazenda trouxesse um pouco essa explicação, como que na prática os senhores pretendem trabalhar isso, porque se a gente entende, né, que nesse desenho que o secretário Pedro Paulo colocou, que anualmente vocês vão pegar aqueles segmentos, revisitá-los todos, né, e aí com esse estudo ponderado, propor revisões que podem ser para cima ou então para baixo, dentro do que a Constituição Federal coloca para a gente, preocupa a gente quando a gente vem, dessa vivência que a gente veio de um momento de pandemia, por exemplo, que mostrou para a gente que o cenário muda efetivamente em 5 minutos, né? Como que vocês pretendem trabalhar com isso, para que a gente tenha não só o município protegido, mas principalmente o contribuinte. E aí volto a reforçar essa fala de que quando a gente traz a fala como Conselho Regional de Contabilidade, para além de a gente falar de uma representação nossa própria aqui da classe, a gente principalmente fala em nome de todos os contribuintes em que o profissional contábil ele efetivamente assessora. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, considerando que meu tempo ele já acaba, é sobre o CEPOM. Então, a gente ficou com uma dúvida de interpretação quando vocês falam lá sobre essa revisão, que traz, inclusive, o conceito do projeto de volta para casa. A gente sabe que existem contribuintes que efetivamente estariam enquadrados ali de maneira equivocada, mas existem outros contribuintes quando a gente fala sobre a tributação em alguns serviços como a TI, por exemplo, ou os próprios serviços em consultoria, em que efetivamente o contribuinte está em
outro município. E aí a gente teve uma interpretação inicial, senhores, no sentido de que eles seriam tributados também. Isso é um outro ponto que traz um ponto de atenção para a gente, principalmente como operadores do direito que a casa aprova, né? Então, se o legislativo ele aprova, compete a gente fazer essa aplicação. E aí eu trago essa fala preocupada, principalmente, quando a gente olha para... a gente teve o STF recentemente trazendo uma decisão contrária a essa temática. Então, a gente fica com a preocupação de atentos novamente a essa preocupação louvável que o município tem, em que a gente protege o contribuinte aqui do município, mas em a gente estar criando um trabalho maior se a gente já passa a ver que existem medidas judiciais e decisões em tribunais superiores contrárias a isso. Eu fico grata, presidente, coloco novamente para vocês o Conselho Regional à disposição de todos os vereadores presentes, da Câmara e aqui da Fazenda, aqui na pessoa aqui do nosso secretário e do Ricardo e do Alexandre. Uma excelente tarde para todos. Obrigada. Obrigado, Cândida. Eu vou passar para que suas perguntas sejam respondidas. Boa tarde, Cândida. Primeiramente, essa questão da periodicidade, o secretário falou em anualmente, mas, na verdade, o que nós vamos fazer? A ideia é pegar cada um desses setores e analisar. Então, vamos supor que chegamos à conclusão que aquela alíquota tem que ser mantida. Pode ser que nós, dependendo do cenário, é óbvio, nós estamos hoje dentro de um cenário de pandemia que distorce tudo, mas cada uma delas, e a grande premissa é essa, é que, ao rever, seja fixado um prazo. Pode ser de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, não sei, vai depender de cada situação, de cada caso. Então, vamos supor, pegamos primeiro a alíquota dos hospitais com internação. Entendeu-se que ela deve ser mantida. Quando ela deve ser reavaliada? E fixar um prazo nessa lei. É óbvio que a ideia é ter a transparência, ter a segurança para os empresários, para todo mundo poder investir. O que não pode é ficar aberto. Hoje você não tem qualquer dispositivo que limite uma avaliação ou uma validade para esse benefício fiscal. E isso leva a situações de você ter hoje, dentro da legislação, alíquotas diferenciadas que foram concedidas em 1984, sem nenhum tipo de avaliação posterior, se isso ainda continua trazendo benefício para a sociedade. Então, a ideia do secretário é obrigar o município, obrigar o executivo a trazer ao legislativo, periodicamente, a avaliação sobre cada uma delas. Agora, pode ser que numa dessas avaliações eventuais, chegue-se à conclusão de que aquilo ali deve permanecer por 10 anos, ou que tem que ser reavaliado no ano seguinte. É caso a caso. Então, não há uma regra fixa e rígida para como vai ser tratado cada um desses benefícios. Segundo ponto que você... Quer completar, Ricardo? Eu entendi que você tocou na questão também do CEPOM. A verdade é que a gente tem uma guerra fiscal nacional que a gente torce, espera e participa para que seja, de alguma forma, mitigada com uma reforma tributária a nível nacional. Alguns avanços já foram feitos a partir da fixação da alíquota mínima, do 2%, que antes estava em disposição transitória, agora já entrou na lei complementar. Nós estamos cientes da decisão do Supremo, estávamos aguardando somente a modulação para ver quais são os efeitos produzidos, para inclusive parar de obrigar a retenção em função do CEPOM. A nossa intenção é ser o mais transparente possível e o mais simples possível. A gente tem plena consciência que a criação do CEPOM foi mais uma obrigação tributária criada que aumenta o custo do Brasil, não tenha dúvida disso. Mas era o recurso que alguns municípios dispunham naquele momento para evitar uma situação caótica, onde municípios, e aí cada estado tinha o seu, oferecia vantagens absurdas, seja através de redução da base de cálculo, seja através de redução de alíquota, de forma a aceitar empresas, como a gente tem o caso aqui em alguns municípios do Rio de Janeiro, onde centenas de empresas estavam sediadas numa sala comercial nesses municípios, com toda a sua estrutura de prestação de serviço dentro do município do Rio de Janeiro, e emitindo suas notas por esse paraíso fiscal só para recolher menos imposto. Então, isso era uma realidade.
aos poucos, com a fixação da alíquota mínima e a responsabilização dos gestores, está sendo reduzida, mas a gente não tem a pretensão de também resolver tudo isso exclusivamente dentro do município. Para algumas dessas questões macros, a gente depende sim de uma reforma tributária a nível nacional. A princípio, né, essa periodicidade do debate, ele vai ser fixado em lei, né? A gente deu um prazo aí de até 27 para acabar com todas essas alíquotas privilegiadas, mas o que não significa dizer que o Poder Legislativo pode dizer que vai ser de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, enfim, a periodicidade do debate de cada alíquota, e repito, se são 25, se são 50, se são 10, esse debate ele vai ser estabelecido num determinado período escolhido pelos representantes do povo aqui nessa casa. Então, eles podem estabelecer outros prazos diversos àqueles que a gente está falando aqui. Em vez de 1 ano, pode ser de 2 em 2, pode ser de 3 em 3. Então, isso ainda não é uma questão que foi fechada. Quanto ao princípio da surpresa, da não surpresa tributária, né, existem alguns conceitos existentes na Constituição. Então, para essa proteção, isso o legislador constitucional que estabeleceu, ele estabeleceu para não ter surpresa 2 conceitos: a anterioridade, né, que nenhum tributo pode ser majorado e cobrado no mesmo exercício, e ainda a noventena, para as pessoas, além de se essa modificação na tributação ocorrer num final de ano, que pelo menos o contribuinte ainda tenha 90 dias para poder se adaptar. Isso foi uma escolha do legislador constitucional, para proteger essa não surpresa. Se ele foi muito reduzido, ele poderia ter estabelecido 6 meses, ele poderia ter estabelecido 2 anos, ele assim não quis. Então, o princípio da não surpresa tributária, que é garantido por esses 2 princípios constitucionais, a gente sempre respeita, até porque não pode ser de outra maneira. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre. Vou passar a palavra para algum nosso vereador que esteja presente aqui na reunião pelo Zoom, queira fazer uma consideração final. O vereador professor Célio Luparelli, o vereador João Mendes Jesus, gostariam de fazer alguma consideração? Não, senhor o vereador, presidente da comissão no momento, quero agradecer a participação de todos, do secretário Pedro Paulo, de todos os técnicos, de todos os colaboradores que aí contribuíram. Eu estou aprendendo, é muito bom a gente ouvir, aprender e desejar que a gente consiga aperfeiçoar o projeto e trazer ganhos para a cidade, para todos os cidadãos cariocas. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, vereador. Quero aqui agradecer a presença de todos que enriqueceram essa audiência pública nessa manhã de terça-feira. Quero mais uma vez agradecer ao secretário de Fazenda, Pedro Paulo, ao Ricardo e ao Alexandre, por estarem sempre aqui à disposição dessa Casa Legislativa para estar debatendo, para estar discutindo todos os projetos pertinentes à cidade do Rio de Janeiro. E quero mais uma vez aqui agradecer a nossa presidenta da Comissão de Orçamento, Rosa Fernandes, nosso vice-presidente, Célio Luparelli, pela oportunidade de estar aqui à frente da nossa comissão, presidindo essa audiência pública. Agradeço a presença de todos mais uma vez e dou por encerrada essa audiência pública. Um bom dia, uma boa terça-feira a todos vocês.